Hello, people! Vamos em frente, fundos de investimento. Antes de nós falarmos diretamente sobre o conceito de fundos de investimento, é importante você lembrar lá das nossas aulas do módulo 1, onde a gente fala da entidade que nos certifica, a Ambima, e também ali nós falamos dos códigos de distribuição, códigos de administração de recursos de terceiros, que basicamente aí envolve os fundos de investimento. Então, se você não lembra dessa aula, volta lá, reforça esse tema, que com certeza vai te ajudar para algumas das situações que nós vamos falar aqui na nossa aula. Fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Talvez você já seja um investidor, talvez você já conheça, já faça algumas aplicações, mas para sua prova você precisa ter alguns conhecimentos a mais, além, e se você ainda não conhece, a gente vai esmiuçar tudo isso aqui. Fundo de investimento, a melhor ideia para você entender o que é um fundo de investimento é você tentar associar a ideia de um fundo de investimento a um condomínio. Perceba que existem vários tipos de condomínio, condomínio aí residencial, que são prédios, tem condomínios fechados aí com casas, né, terrenos e tudo mais, loteamentos fechados, aonde cada morador é dono do seu pedacinho. Quando eu falo em fundos de investimento, a ideia é muito semelhante. Como assim, professor? Ainda não entendi. Imagine que um condomínio, eu particularmente, professor Wagner, moro em um condomínio residencial com alguns blocos e cada bloco tem os seus apartamentos. Eu, Wagner, tenho o meu apartamento, certo? Então aqui nós temos um grande bloco, né? Professor Wagner aí fantástico em desenho animado, em desenhos, né? Aqui imagine que nós temos diversos apartamentos, diversos prédios, certo? E em cada um desses prédios eu tenho alguns apartamentos. O professor Wagner é dono de todos os prédios, de todos os apartamentos? Não. Aqui o professor Wagner é dono, né? Aqui no quarto andar, é dono de um apartamento, de um quadradinho que representa a minha fatia dentro desse condomínio. Mas lembre-se, isso tudo ainda é um condomínio. O professor Wagner tem um quadradinho, um tijolinho, um apartamento. Um investidor que talvez não tenha comprado para morar aqui no condomínio onde eu resido. Esse investidor talvez ele tenha comprado diversos apartamentos, ou seja, diversos quadradinhos, talvez todos no mesmo bloco, talvez todos em blocos diferentes, né? Olha só, é uma perfeição esse desenho, né? Tem uma facilidade, uma mão tão firme que se eu fosse um cirurgião, coitado do paciente, né? Ia sair ali com uma centena de pontos, pelo menos, com essa mão trêmula. Mas não foi a profissão que eu escolhi. A profissão que eu escolhi foi de especialista de investimento, atuando no mercado financeiro, e professor, então nenhum problema nesse momento, exceto para quem tem que aguentar esses desenhos aí que eu estou fazendo. Mas voltando então, gente, a ideia do condomínio, a ideia do fundo de investimento é muito semelhante. O professor Wagner é dono de um quadradinho, de um apartamento. Lembre-se que isso também vale para terrenos, para casas. Um investidor, talvez ele seja dono de 2, 3, 4, 5, 10 quadradinhos, ou seja, 10 apartamentos. Talvez ele seja dono de metade dos apartamentos. Mas tem outras pessoas que também têm. Tem mais um fulano de tal que tem mais um apartamento aqui, o fulano de tal tem apartamento em outro lugar, o Beltrano, e assim por diante. A ideia então do fundo de investimento é muito parecida, porque o fundo ele é basicamente esse condomínio inteiro com todos os apartamentos divididos. Cada apartamento, cada pedacinho desse dentro do fundo de investimento é chamado de cota. Então, o fundo inteiro é o condomínio e a cota é o apartamento. O professor Wagner tem um apartamento, então, ou seja, dentro de um fundo de investimento ele tem uma cota, tem outros que tem 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000, diversas cotas, cada fundo tem uma realidade, cada fundo tem uma quantidade de cotistas. Cotistas são quem? Os moradores.
os donos aqui, o professor Wagner e todas as pessoas que têm apartamento aqui no condomínio residencial onde o professor Wagner reside, onde eu tenho meu apartamento. Então a ideia do fundo de investimento é basicamente isso. Um fundo de investimento é um condomínio e dentro desse condomínio eu tenho vários apartamentos que se chamam cotas. Cada investidor pode comprar uma quantidade X dessas cotas. 1, 2, 3, 5, 10. E lembre-se que cada cota, cada apartamento desse, ele tem um preço. E esse preço, ele varia com o tempo. Imagine que uma das pessoas que comprou aqui logo no início, imagine aqui no canto, comprou na planta esse imóvel. Talvez ele pagou um valor, hipoteticamente aí 100 mil reais, vamos imaginar. O outro investidor que comprou aí na planta também, mas um pouco depois, e comprou vários apartamentos, já pagou um pouquinho mais porque tinha se valorizado, já tinha uma ideia do projeto, já tinha inclusive um apartamento ali modelo, né, que as pessoas podiam entrar e dar uma olhada, e o indivíduo que comprou esses 3 aqui, ele mesmo na compra dos 3 pagou um pouquinho mais, pagou aí o equivalente a 105 mil reais. Outros foram pagando em outros momentos. Quem sabe um indivíduo, vamos imaginar, um indivíduo aqui vizinho do professor Wagner, né? Ele aproveitou uma crise lá no antes do ano de 2008, né? Onde esse indivíduo aqui aproveitou que muitas pessoas precisavam vender seus apartamentos aqui, precisavam de dinheiro, e ele achou aí a famosa galinha morta, né? Galinha morta é aquele negócio imperdível. E esse indivíduo aqui, ele comprou por 98 mil reais, hipoteticamente aqui, esse imóvel. Hoje em dia, passado alguns anos, imagine que na média o valor de mercado de cada um desses imóveis é cerca de 200 mil reais. Somente aqui a título ilustrativo para que você entenda um pouquinho melhor. Esses 200 mil reais é o preço do quê? Do condomínio? Não, da cota, da casinha, do apartamento do professor Wagner. Tá, professor, mas e quanto custa todo esse condomínio? Horas, vamos contar quantos imóveis tem, eu somo ou multiplico pelo valor, certo, de mercado dele hoje, eu vou ter o total, o patrimônio líquido, né, do meu condomínio, do meu fundo de investimento. Percebam que, nesse momento, olhando aí maio de 2022, hipoteticamente, todos os donos de cotas aqui têm as suas cotas avaliadas em 200 reais. Esse indivíduo que comprou a 100, se ele continua com a sua cota, com o seu apartamento até hoje, a cota dele, certo? O condomínio dele, o apartamento dele, hoje vale 200. Ele ganhou então 100 mil. Esse que comprou 3 a 105 mil, cada um deles ele teve uma rentabilidade aí de 95 mil. E esse outro indivíduo aqui que comprou a 98, hoje ele tem uma rentabilidade de 102 mil reais e todo mundo tem um terreno igual aqui dentro desse condomínio. A cota é a fração, a menor fração do patrimônio líquido do fundo de investimento. Então, cada apartamento representa uma cota e o condomínio inteiro representa o fundo de investimento. Eu posso comprar uma ou mais cotas, indiferente do valor, e esse valor pode subir ou cair dependendo do mercado. Imagine se hoje o professor Wagner vende então aqui o apartamento dele pelos 200 mil reais, porque alguém olha e diz assim, nossa, alguns anos atrás isso valia 100, já vale 200, então daqui a pouco vai valer 400, certo? E aí daqui a pouco, na expectativa de valer 400, o indivíduo paga 200 ou 205 mil reais aqui, esperando que essa cota, que esse apartamento valorize e ele desvalorize por qualquer situação de mercado, volte lá aos seus 135 mil reais. Estou colocando uma desvalorização bem forte aqui, mas é mais ou menos o que nós vimos com alguns fundos de investimento aí que tiveram aí um
forte desempenho negativo durante a pandemia e agora no período aí de guerra entre Rússia e Ucrânia também. Então perceba que esse valor de mercado ele acaba mudando bastante, semelhante ao valor de mercado de imóveis. Por isso que é fácil, é tranquilo comparar um fundo de investimento a um condomínio, onde cada cota representa um apartamento ou uma casa ou um terreno. Eu posso comprar uma ou várias cotas e esse condomínio ele fica completo com todas essas cotas, com todas essas casas, esses apartamentos ali dentro dele, e para isso eu tenho um fundo de investimento que vai ser administrado por alguém, igual num condomínio também tem uma administradora, tem um síndico, mas esse é assunto para um outro momento. Continuando aqui o nosso bate-papo, é importante entender a vantagem de um fundo de investimento. Lembre-se, semelhante a um condomínio, eu tenho algumas vantagens de morar em um condomínio em relação a morar em uma casa, morar em um lugar isolado. Vantagens e desvantagens. As desvantagens, talvez, aí de olhar para a questão de morar em um condomínio, em um apartamento, é que eu preciso dividir espaço com mais pessoas. Mas perceba que eu tenho algumas vantagens também. Eu divido também as despesas. Eu tenho o serviço de limpeza dos blocos. Se fosse para eu pagar sozinho, para limpar a área externa, né? Limpeza dos blocos, jardinagem, outras coisas. Se fosse morando sozinho, eu teria que pagar isso tudo sozinho. Certo? Sendo um condomínio, eu divido essas despesas. Ao mesmo tempo, eu posso ter outras vantagens, como custo de vigilância, tanto eletrônica quanto física, o porteiro. Se for para eu pagar um porteiro para minha casa, ele tem um custo. Para o meu condomínio, esse custo é rateado entre todos. Então, por isso, essa analogia do fundo de investimento com um condomínio vai ser usado durante todas as nossas aulas. E agora vamos a algumas vantagens que eu tenho ao investir através de um fundo de investimento e não simplesmente investir sozinho, porque as mesmas ou quase sempre as mesmas coisas que o fundo investe, o investidor pessoa física também pode, óbvio, guardadas as suas proporções e algumas regrinhas. Mas vamos então às vantagens de eu investir através de um fundo de investimento. Primeiro de tudo, eu consigo diversificar os meus investimentos com um baixo custo. Baixo custo, eu ainda consigo diversificar. Imagina uma pessoa que tem R$1 milhão, certo? Ela consegue comprar um pouco de ações da empresa A, um pouco de ações da empresa B, da empresa C, ações de uma empresa lá nos Estados Unidos, ações aí de empresas na China, na Europa e assim por diante. Consigo investir em LCI, LCA, CRI, CRA, debentures. Nossa, professor, que sopa de letrinha. Calma, calma, que o próximo módulo módulo 7, a gente volta a falar aí sobre esses ativos e tudo vai ficar mais fácil aí na sua cabeça, mas por enquanto relaxa, vamos se concentrar por aqui. Isso é o que uma pessoa com muito dinheiro consegue fazer. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que tem aí R$100, R$10, ela não vai conseguir diversificar tanto os seus investimentos. Professor, eu sei que lá no Tesouro Direto eu consigo investir a partir de 30 e poucos reais. Sim, claro que consegue. Tem ações aí no mercado de renda variável que você compra por menos de R$10, R$2, R$1, né? Tudo vai depender dessa ação, desse ativo. Já quando eu estou olhando para um fundo de investimento, a vantagem é que eu tenho várias pessoas, lembra, são vários cotistas que compraram aquelas cotas, vários moradores desse condomínio que pagam o seu condomínio. O que é pagar o seu condomínio? Pagam as despesas, mas eles também investiram. Como é que eles investiram? Eles compraram esse imóvel. E aí o condomínio, o gestor do fundo, ele tem esse dinheiro para aplicar em outros locais. Então, cada um colocou um pouquinho por ser dono de um desses apartamentos e tem alguém gerindo, cuidando disso. E aí eu tenho o meu pedacinho é pequeno, mas várias pessoas colocando o seu pedacinho, colocando o valor das suas cotas, eu tenho um volume muito grande e o fundo de investimento, então, através do gestor, ele vai diversificar esses investimentos, mesmo eu, professor Wagner, sendo dono de
apenas um tijolinho, de apenas uma cota ou de poucas cotas com um valor muito baixo, eu consigo diversificar. E lembra da frase, diversificação é o único almoço grátis. Lembra lá, risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático é aquele que você esqueceu. Como assim? Volta lá na aula então sobre os riscos. Volta lá e dá uma olhadinha, risco sistemático e risco não sistemático, o que cada um deles quer dizer e como você se proteger deles. E aí você vai lembrar que a diversificação me permite me proteger de um desses dois riscos. Depois deixei nos comentários qual que é esse risco que a diversificação permite que eu me proteja. E aqui então eu tenho uma das primeiras grandes vantagens de investir através de um fundo de investimento. Outra situação, eu não preciso de tanto conhecimento. Imagine um investidor hoje, se ele for pegar alguns produtos de renda fixa, ele tem que entender sobre LCI, LCA, CRI, CRA, debentures, notas promissórias, títulos do Tesouro, CDB, RDC, entre outros dessa sopa de letrinhas, né? Letra financeira, letra imobiliária e LIG e outras aí que acabam trazendo muita dificuldade e necessitando de muito conhecimento. Isso é só a caixinha da renda fixa. E a renda variável? Em que ações eu vou investir? Eu vou olhar para câmbio, vou investir no exterior, então eu precisaria de muito conhecimento também para eu diversificar, para eu ter uma carteira que me trouxesse os melhores resultados. Já quando eu tenho alguém trabalhando para mim, um gestor, um administrador, ele vai estar cuidando do meu dinheiro e como ele tem mais experiência, ele escolhe o que ele vai comprar, o que ele vai vender, quando ele vai comprar, quando ele irá vender, e esse é o segundo ponto aqui importantíssimo aí como uma vantagem de investir através de fundos de investimento. Acesso aí a investimentos restritos. O que é isso, professor? O que são investimentos restritos? Imagine uma situação de um investimento que você precisa de R$ 1 milhão para começar a investir. Ah, professor, tem isso? Tem, claro que tem. Lembra a lei de oferta e demanda? Se você tem R$ 1.000, que foi o que eu escrevi aqui, você tem direito a algumas coisas no portfólio, X, Y e Z. O indivíduo aí que tem 1 milhão ou 10 milhões, ele vai ter acesso a tudo isso e muito mais, talvez o alfabeto inteiro, x ao quadrado, y ao quadrado, até a fórmula de Bhaskara ele vai ter acesso. Mas e o cara que tem 1.000? Não tem direito? Não. Existem alguns investimentos que eles têm uma cota mínima, por exemplo, para você investir. Existem algumas emissões que para você entrar na emissão de alguns títulos, né, sejam títulos de renda fixa ou renda variável, é necessário um valor mínimo de investimento. E aqui, novamente, nós voltamos a uma vantagem de investir através do fundo de investimento. Eu estou pegando o dinheiro de todo mundo, de todos aqueles cotistas, botando dentro de um baldinho, dentro de um pote, e esse pote cheio agora me permite investir em alguns investimentos que são restritos. E aí você, mesmo que tenha colocado poucas moedas dentro desse balde, dentro desse pote, você consegue acessar esses investimentos restritos. E por fim, aí uma gestão terceirizada, que ele vem um pouquinho aí já no que nós falamos sobre conhecimento dos produtos, que é alguém trabalhando exclusivamente para você. Não sei hoje exatamente qual a profissão de você que está aí me assistindo, mas é difícil no dia a dia acompanhar todos os movimentos, altas e baixas, melhor momento de compra, melhor momento de venda, principalmente porque nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que a pessoa, presta bem atenção nessa dica, a pessoa que quer enriquecer somente com investimentos, tá ficando louco, tá biruta. Por quê, professor? É muito difícil você ficar rico somente com investimentos. Ah, professor, mas eu sei algumas pessoas, sim, uma em 1 milhão talvez. A maioria das pessoas, elas ficam ricas através do seu trabalho. Óbvio
que investindo parte dos seus recursos que elas ganham trabalhando, elas multiplicam esse dinheiro e acabam alcançando o objetivo mais cedo. Mas só investindo são poucas as pessoas que conseguem aí ficar ricas de uma hora para outra. Então, muito cuidado com algumas falácias do mercado. E aí aqui eu tenho então um profissional olhando para isso quase que full time. Ele vai olhar para isso o tempo inteiro, enquanto eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando, estou buscando meu espaço, buscando meu recurso para que parte dele eu possa investir através de um fundo de investimento e tendo alguém aí experiente, alguém profissional olhando para isso todos os dias do ano, durante todo o período aí que eu tiver cotas desse condomínio, desse fundo de investimento. Sei que o professor é meio louco, mas a ideia aqui é dar uma agitada, principalmente para que você entenda o conceito aí de fundo de investimento. Espero que tenha ficado claro. Já deixa teu comentário aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te espero na próxima aula. Esse é um assunto muito legal, mas que você precisa prestar bastante atenção e é por isso que a dinâmica aqui vai ser sempre nesse nível. Te aguardo até a próxima aula. Um abraço!